remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Boa noite a todos, graça e paz. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui reunidos para aprendermos da palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesse estudo bíblico de quarta-feira para continuar falando sobre a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, à igreja de Corinto. Eu espero que você esteja muito bem. E antes de mais nada, eu já peço que você possa aí dar o seu gostei, compartilhar esse link, por favor. Você que está nos acompanhando pelo Facebook ou YouTube da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva ou no meu canal PR Marcelo Vinícius, por favor, faça isso para que a palavra do Senhor chegue a muito mais pessoas. Nós, nesta noite, queremos convidar você a sentar à mesa e alimentar-se da palavra do Senhor. Por isso, eu vou pedir um favor para você. Pegue uma caneta, um papel, um caderno e a sua Bíblia e procure anotar tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração através do estudo bíblico. Assim como nesta quarta-feira, a escola dominical ela também serve para que possamos aprender da palavra do Senhor. Por isso, deixe o seu boa noite, seu pedido de oração e aquilo que você quiser comentar, comente, fale de onde você está assistindo esse estudo bíblico, qual a sua cidade, qual o seu estado, o seu país. De repente, você está assistindo de outro lugar que a gente ainda não conhece. Por isso, nós estamos aqui e queremos orar por você
neste momento. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, Deus, o privilégio que temos de falar da Tua palavra. Que o Senhor nos use, que o Senhor, amado Espírito Santo, seja conosco e possa, Deus, fazer aquilo que o Senhor quer, transmitir a Tua verdade, e que não saia nada de mim, mas tudo venha do Senhor. Esta é a oração que fazemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Quero continuar pedindo a você que ore por vidas, por famílias enlutadas, enfermas, aqueles que estão desempregados, enfim, uma série de fatores que chegam até nós todos os dias. Por isso, não deixe de orar. A igreja do Senhor, ela é assim. Ela deve, então, se alegrar com quem se alegra e chorar com quem está chorando. Por isso, faça isso. Mas nós devemos entender também que grande é o Senhor. O Senhor, Ele é grande. Ele é digno de toda honra e de toda exaltação. Vamos ter mais um louvor e quando retornar, nós já vamos entrar, então, na palavra, na ministração de 2 Coríntios 6. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Confiamos em teu infinito amor.
Muito bom poder louvar e adorar o nosso Deus. Grande é o Senhor. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui nesta noite e queremos compartilhar com você, com a sua família, com os seus amigos, esta porção da palavra do Senhor. Por isso, eu peço que você, por gentileza, abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 6. Eu farei a leitura desses 18 versículos na versão transformadora e peço que você me acompanhe, por gentileza, na exposição da palavra nesta noite, que com certeza o Senhor falará comigo e com você. 2 Coríntios 6, diz assim, de 1 a 18. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi no dia da salvação e lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa natureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como os desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Versículo 11. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida, e nós precisamos, amado Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajudando a transmitir e a receber estas verdades que mudam, que transformam e que renovam a nossa fé e a nossa vida em Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, é uma verdade tremenda o que nós acabamos de ler. E se você é um cristão assim como eu sou, você com certeza, em um tempo, em um período da sua história, você foi perseguido.
E eu quero falar sobre tempestades e problemas. Eu sei que o reverendo Arnildo já falou semana passada por uma parte do texto de 2 Coríntios 6, mas eu quero só retomar os primeiros 10 versículos para que nós possamos caminhar um pouco e compreender então a narrativa do versículo 11 até o versículo 18, para que possamos entender sobre tempestades e problemas. Nós sabemos que a nossa vida não é um mar de rosas. Existem os espinhos, existem as provações, existem as adversidades. E o apóstolo Paulo não foi diferente. Até porque, se você olhar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você verá a conversão de Saulo de Tarso. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. E antes dele ser o apóstolo amado, aquele que está pregando e levando e plantando igreja, ele foi o perseguidor da igreja. Então ele matou pessoas, ele perseguiu a família da fé. E hoje ele sofre então, através desse texto, deste relato bíblico, tudo o que ele fez com a família da fé, com os cristãos, ele sofre então as agrúrias. Então o apóstolo Paulo, ele lá no começo do seu ministério, ele foi um ministro da nova aliança. Ele foi um ministro da reconciliação. Ele foi um embaixador de Deus. Paulo, ele tinha o cuidado de não fazer alguma coisa que pudesse servir de tropeço para outra pessoa. Então, nós vemos ali a palavra escândalo. E escândalo no original quer dizer ato de obstruir os pés. É isso que quer dizer você escandalizar alguém com a sua vida, com o seu testemunho. Por exemplo, comerciantes são ou fazem escândalos no seu comércio, desmoralizam o seu comércio. Médicos desonram aquilo que eles prometeram na medicina. Juízes, né? A parte que nós respeitamos muito, desgradam ou degradam, na verdade, a justiça. Os legisladores pervertem as leis, os reis desonram o seu trono e o pior, ministros da palavra de Deus também desonram o seu ministério. Por isso, tempestades, por isso, problemas na nossa vida diária. Nós estamos aí há 1 ano e meio com esta pandemia e, infelizmente, muitas pessoas vieram a morrer. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão desesperadas, não conseguem se colocar no caminho de volta para a salvação, estão abandonando a sua fé. E eu quero fortalecer a sua vida nesta noite. Não desanime, não desista, prossiga, busque a Deus, busque uma igreja que prega a verdade, busque uma comunidade que fala a verdade. E eu sei que você será perseguido, porque a palavra do Senhor que nós lemos nesta noite está dizendo isto, que Paulo foi perseguido. Ele levou a sério tudo o que veio à sua mão. E nós temos aqui, então, do versículo 3 ao versículo 5, algumas listas de provas. Ele sofreu aflições. Aflição, no original, no grego, quer dizer pressão física. Aflição, realmente, tribulações. Mas ele também recebeu e sofreu privações, torturas, sofrimentos. E isso no original quer dizer necessidade material, necessidade emocional, necessidade física e até a necessidade espiritual. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, nós nos vemos meio que abandonados. Talvez você esteja tudo bem, você esteja saudável, não teve Covid, está imune até agora, conseguiu tomar a primeira dose e talvez até a segunda dose, mas você deve procurar uma igreja. Você deve continuar fortalecendo a sua fé,
para não sofrer o que Paulo sofreu na pele: aflições, privações, angústias. Ele quer dizer que quando ele estava angustiado, ele estava encurralado. Ele sofreu, meus queridos. E tudo isso, além do mais, açoites, prisões, tumultos. Nós vemos nos dias de hoje tudo isso. Mas o que ele recebeu, ele sentiu na sua pele. E os tumultos aqui são rebeliões, instabilidades, desordens civis e tumultos realmente generalizados. Mas não só isso. Nós sabemos que tudo o que ele passou foi permissão de Deus, mas existem as coisas que ele também fez, as provações assumidas voluntariamente. Ele teve, por conta dessas provações, os trabalhos. Ele se dedicou até que o levou ao esgotamento. E qualquer coisa que eu ou você venhamos a fazer em excesso vai nos esgotar, física, material e espiritualmente falando. Ele também teve as provações em suas vigílias, quando ele quis realmente estar mais perto, mas quando ele não pôde dormir, por conta das suas perseguições. E algo que me chama muito a atenção aqui no versículo 5, que eu quero novamente ler para você, é o que está registrado. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Nós sabemos que esse passar fome, muitas vezes, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas Paulo tinha os jejuns, aquilo que ele fazia de coração, mas ele também tinha o jejum forçado, porque ele também passou fome. O versículo 6 e 7 fala da capacidade de Paulo enfrentar as tempestades na vida cristã. E tudo isso gera através daquilo que está ali registrado no versículo 6, sobre a pureza, evitar cuidadosamente todos os pecados que estão contra ou contrário ao Senhor. Ser puro ou estar puro quer dizer que nós devemos estar livres de toda e qualquer contaminação. O saber que ali ainda está registrado não é só o conhecimento teórico, mas realmente o conhecimento prático, que eu e você devemos buscar. A leitura da palavra, a vida de oração, a vida dos louvores que nós acabamos de entoar, e tudo isso faz saber que nós temos que ter longanimidade, que é paciência. Nós devemos ter isso, autodomínio, e não fazer as coisas apressadamente. Mas além disso, nós precisamos entender que o Senhor dá qualidades, ou dá realmente àquele que segue e serve ao Senhor. Como o quê? Como a bondade que está registrado também no versículo 6. É algo que não vem de nós, porque nenhum homem é bom por natureza. Se você olhar, o Salmo 51 diz que em pecado concebeu a minha mãe. Eu fui gerado no pecado. Você foi gerado no pecado. Não existe um homem bom na face da terra. O que existiu, crucificaram, mataram. Não deram chances para que o Senhor vivesse. Mas glória a Deus por isso. Pastor, o senhor está louco, está dando glória a Deus por isso? Sim, porque isso foi predeterminado nos tempos, antes da fundação do mundo, que o Senhor Jesus viria para que se fizesse em nosso lugar e morresse para nos salvar. Além da bondade que nós vemos no apóstolo Paulo, na sua trajetória, nós vemos que também existe o Espírito Santo, porque foi uma ordenança do Senhor Jesus. Quando ele se reúne pela última vez
com seus discípulos e a sua igreja, ele diz assim, que não eram para que ninguém ficasse temeroso, porque ele deixaria o Consolador, o amado Espírito Santo. E também fala que Paulo não tinha um amor não fingido, quer dizer, ele amava realmente a sua igreja, a igreja de Corinto. Então, tudo isso através da palavra de Deus, através do poder de Deus e das armas da justiça. Então, nós vemos as contradições ali do versículo 8 até o versículo 10, que foi tratado, então, até na semana passada. Nós precisamos entender como está registrado no versículo 8. Deixa eu pegar aqui. Versículo 8 diz assim, por honra e desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Versículo 9, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nós sabemos que tudo isso fez com que o ministério do apóstolo Paulo fosse, então, muito profícuo. E ele aqui está ensinando a igreja e os cristãos em Corinto. E a parte mais importante que nós temos, então, para finalizar o capítulo 6 é do versículo 11 até o versículo 18. E no versículo 11 até o versículo 13, nós podemos ver a importância do amor para enfrentar as tempestades. Paulo, então, está buscando fortalecimento através do relacionamento. Primeiro com Deus, depois com a igreja. E eu e você devemos fazer a mesma coisa, para que haja realmente amor. E o amor de Deus, nós devemos, então, através do amor, conseguir enfrentar todas as tempestades. E quais são as tempestades, pastor? Luto, enfermidade, um desemprego, uma falta talvez de dinheiro para pagar alguma questão financeira sua e minha. Enfim, Paulo então vai falar sobre relacionamento, sobre fé, ensinando o povo a caminhar em fé. A influência negativa dos falsos apóstolos havia abalado o relacionamento dos crentes. E é nisso que eu quero me atentar um pouco aqui. Porque o que nós estamos vivendo ou vivenciando neste 1 ano e meio de pandemia tem abalado a nossa fé. E se nós não buscarmos na palavra, e se nós não buscarmos através das lives, dos cultos online, e agora com a reabertura das igrejas, vindo presencialmente, nós realmente vamos ficar abalados. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter depressão, nós vamos ficar tristes. Por isso, Paulo está então falando e mostrando como ele amava profundamente os irmãos de Corinto. E ele cita aqui então 3 verdades. A primeira, no versículo 11, que o amor deve ser verbalizado. O que quer dizer isso, pastor? É que, na verdade, não é só dizer, Eliseu, eu amo você em Cristo Jesus. Não, não é só isso. Mas é o Marcelo demonstrar amor ao Eliseu. Em alguma coisa que ele precise. Em alguma coisa que você precise. Lógico que se você falar em amor, você vai dizer, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, mas você deve amar em primeiro lugar a Deus. Lógico que na sequência vem a sua família, os seus familiares, os seus conhecidos, o rol daqueles com quem você vive. É isso que Paulo está ensinando. O amor deve ser verbalizado. Você deve falar e mostrar. Como nós temos aqui a equipe
de oração, amor e ação. Nós devemos não só nos condoer e orar pela pessoa, mas na medida do possível nós devemos agir e mostrar para aquelas pessoas que o amor de Cristo que está em nós, ele superabunda, ele transborda, e aí nós conseguimos chegar até o próximo. Em segundo lugar, além de demonstrar o amor verbalizado, nós devemos então realmente demonstrar esse amor que está ali no versículo 12. Por isso nós não devemos somente falar, mas agir. E em terceiro, o amor, além de ser verbalizado, demonstrado, ele deve ser retribuído. Quem aqui, meus irmãos, não gosta de receber um elogio? Quem aqui não gosta de receber, puxa, eu gosto muito de você, puxa, eu te admiro demais, puxa, eu gostaria de ser como você. Quem não gosta? Assim, Paulo fez com a igreja em Corinto, fez com os seus filhos na fé. O problema é que ele não recebia este amor de volta. E isso muitas vezes acaba com a vida de uma pessoa. Dependendo da sua situação emocional, né, o seu eu interior, você acaba meio que destruindo aquele relacionamento com a pessoa. Mas esse é o versículo 11 ao versículo 13. Nós temos uma aliança desigual no versículo 14 até o versículo 16. E é um ponto bem difícil de tratar, porque deveríamos ter muito tempo somente para esses versículos. Mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos conseguir transmitir esses 3, 4 versículos aqui para você nesta noite. Na vida cristã há relacionamentos que precisamos cultivar, porém, outros que precisamos, entenda, precisamos abandonar. Por quê? Porque o que o Senhor pede que eu e você façamos é seguir as suas orientações, seguir as suas diretrizes. E onde está isso, pastor Marcelo? Numa cartilha? Não, na palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos corrige, faz com que nós possamos andar altaneiramente. O cristão tem a finalidade, preste atenção, o cristão tem a finalidade de evitar relacionamentos com pagãos. O que é isso, pastor? São pessoas que não têm fé, que não acreditam que o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. E sabe aonde é comprometido tudo isso? Quando nós prestamos um culto verdadeiro ao Senhor. Quando eu me dirijo ou me relaciono com pessoas que não servem ou que não têm a mesma linha de pensamento que o meu. E eu não estou dizendo que eu sou o certo, que eu estou totalmente certo. Não é nesse sentido. Eu estou falando sobre ética, sobre cristianismo. E para você saber o que eu vivo e o que eu sirvo, você precisa caminhar comigo. Você precisa, na verdade, como eu sempre falo para as minhas ovelhas, estar onde você vai se sentir bem. Você precisa reconhecer o senhorio de Cristo em primeiro lugar na sua vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava trabalhando quando ele saía para a plantação de igrejas. Ele sim trazia toda aquela bagagem que ele tinha, a sua experiência, mas também ele não jogava tudo de uma vez. Ele dava seguimento, ele dava sequência. Então, nós precisamos entender, e aqui tem duas áreas bem, assim, difíceis de ser tratada. A primeira é a vida conjugal. Quando você não tem conhecimento, ok, mas quando você tem conhecimento da palavra, e mesmo assim você desobedece, por exemplo, seu pai e a sua mãe, e acaba tendo um relacionamento fora do seu âmbito cristão, você com certeza sofrerá algum dano.
E o outro são as práticas cultuais. O culto, literalmente dito, propriamente dito. Porque se você frequenta uma igreja, uma denominação, e acaba tendo um relacionamento com uma outra pessoa de uma outra denominação, isso vai chocar a sua cabeça. Isso vai entrar em crise. E aí você não vai ter como continuar a caminhada. Porém, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo esperava receber um não de tudo isso que ele está ensinando à sua igreja e à sua comunidade em Corinto, sobre alguns aspectos, algumas áreas específicas. Por exemplo, o que está ali registrado no versículo 14, que fala do comportamento moral e do entendimento espiritual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quer dizer, aqueles que não têm fé. Porquanto que sociedade pode haver a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? É muito simples. Não tem lógica, não tem fundamento você querer argumentar com pessoas que não respeitam a justiça, seja ela em que esfera for, e principalmente a justiça de Deus. E também não tem como você ter comunhão e relacionamento com as trevas, já que se você diz ser luz, sal da terra e luz no mundo, você não pode e não deve compactuar com as trevas. Isso é um tema muito delicado e que nós poderíamos aqui ficar horas falando e mostrando biblicamente o que deveríamos fazer. Mas isso é só uma pincelada para que você então possa entender o que a palavra está falando. Existe aqui uma outra área. Versículo 15 fala da área da autoridade. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Olha que difícil. Que harmonia. O que é harmonia? É você viver bem, é você viver em paz. Com Cristo ou com o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Como que nós podemos então fazer? E Paulo então está falando sobre o que é cada um. Paulo está enfatizando o contraste de Cristo e o maligno com os principais governadores da sua época, sobre a justiça e a iniquidade, sobre luz e trevas, sobre santidade e profanação. Uma pessoa cristã está debaixo da autoridade de Cristo, ou pelo menos deveria estar debaixo da autoridade de Cristo, e deleita-se em obedecer ao Senhor. Já o incrédulo, entretanto, a palavra diz que é filho da ira, é governado pelo príncipe deste mundo. Ele está nas trevas. Porém, nós temos ali a quarta área, ou a quarta esfera, também falando sobre a fé. Os crentes, então, os cristãos não podem ter contato com os incrédulos. Porém, não quer dizer que você vai virar um ET. Porque como você vai trabalhar, como você vai estudar, você então não pode sair de casa? Não, não é isso. É através das suas atitudes, que nós chamamos de testemunho, que você vai então ser ou não ser um instrumento de Deus para este mundo que jaz no maligno. Por isso, você não pode virar um ermitão, alguém que vai morar dentro de uma caverna. Ou você não pode morar no alto de um cume no monastério. Não. Ou viver isoladamente da sociedade. Apesar que o que nós estamos enfrentando é o isolamento, né? Muita gente ainda vive isolado. Ainda mais por conta da pandemia. E por último aqui, então, Paulo, no versículo 16, ele vai trazer o seguinte relato. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso também está registrado lá em Ezequiel 37. Então o templo é o lugar sagrado, mas não é o templo físico. O templo, eu e você, a morada de Deus. O templo físico, quando eu e você nos reunimos, nós sabemos que a presença de Deus está ali no nosso meio. Nós fortalecemos a nossa fé, nós oramos, ensinamos e aprendemos da palavra de Deus, nós louvamos e adoramos o nome do Senhor. Nós fortalecemos uns aos outros. E quando saímos então do nosso culto, da nossa prestação de culto ao Senhor, nós devemos colocar em prática. Aliás, alguns pastores que eu já caminhei diziam bem isso. O verdadeiro culto começa quando você cruza a porta de entrada da igreja. No nosso caso, quando a gente desce as escadarias, sai naquela calçada ali começa o nosso verdadeiro culto. Então nós precisamos entender que Deus está no controle, mas que nós não podemos compactuar com muitas coisas. E aí nós vemos uma conclusão desse versículo 16. Pois Deus está nos céus, está no trono, ele habita nos céus. O seu Filho, o amado Jesus Cristo, está do seu lado direito. E quem está com todos nós? O amado Espírito Santo. Ele habita em cada pessoa que realmente entendeu que ele estava errado e que entregou a sua vida ao Senhor e disse: Senhor, eu reconheço que o Senhor é único na minha vida. Eu reconheço tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário para me salvar. Eu reconheço e quero te servir e te seguir até o último dia de vida aqui na terra. Então, a sociedade atual, nós sabemos que está bem complicada, mas a justiça de Deus, ela é certa. Então não pode haver nenhum tipo de relacionamento e muito menos nenhum tipo de comunhão. E aqui nós vamos então partir para o final, versículos 17 e 18, que diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Existe um comentarista, Warren Wiersbe, diz que a ordem de Deus para o seu povo é retirar, indicando um ato decisivo de sua parte. É separar para que possa ser realmente cultuado o Deus vivo, com um propósito especial. Aliás, a separação não é apenas um ato negativo de se retirar. Nós devemos separar, devemos nos separar do pecado para com Deus. E aqui, as duas últimas coisas que eu quero, então, falar sobre este texto maravilhoso de 2 Coríntios 6. O primeiro é uma separação exigida. Deus escolheu a sua igreja para ser o seu povo separado no mundo, mas não fora do mundo. Nós ainda estamos no mundo, nós ainda habitamos no planeta Terra, e foi este planeta que o Senhor fez. Então a igreja, estando no mundo, ela tem que entender que ela não é do mundo, nós somos da cidade celeste. Por isso a igreja deve estar no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja. E aqui eu quero voltar a frisar: não são as quatro paredes, não são ou não é a edificação, e sim o meu coração, a minha mente, a sua vida, você que está aí nos acompanhando,
Você que está aí assistindo e você que ainda vai assistir esse vídeo. A igreja de Corinto estava vivendo numa cidade pagã. É isso que você deve saber. Só que de lá para cá não tem muita diferença, percebe isso? Nós estamos enfrentando tempestades, nós estamos enfrentando problemas, nós estamos enfrentando adversidades, nós estamos enfrentando paganismo, hedonismo e tantos ismos da vida. Mas você não deve praticar aquilo que todo mundo faz. Eu tenho filhos e talvez você tenha filhos e você também um dia talvez já escutou assim, mas fulano faz, por que eu não posso fazer? Não é assim? Mas aí nós precisamos sentar e conversar. Olha, não é porque fulano faz que você vai fazer. Não é porque ciclano age que você vai agir. Então nós temos diretrizes, nós temos a base de uma família. E nós precisamos amar aqueles que estão se perdendo. Nós precisamos abraçar e mostrar para essas pessoas o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O que ele realmente fez, faz e continuará fazendo até a sua última e segunda vinda. Nós precisamos nos preparar para isso. E nós precisamos preparar as pessoas também. Então, o verdadeiro cristão deve se afastar da forma do mal. Seja ela na área comercial, seja ela na área social, seja ela na área religiosa. Ele deve se afastar. Em segundo e último lugar, o versículo 18 fala de uma verdadeira comunhão. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Na mesma medida que o cristão se aparta do mundo, ele se aproxima mais de Deus. Lógico, meus irmãos, que nós aqui temos os nossos afazeres, as nossas profissões, o nosso dia a dia. Mas nem por isso nós devemos deixar de olhar com amor o próximo, assim como o Senhor Jesus ensinou os discípulos. Todos os milagres, todos os prodígios e sinais que o Senhor operou, nós também temos o privilégio de fazer parecido com o que o Senhor fez. Mas o problema do mundo atual é, eu pouco me importo com a vida do meu próximo. Eu pouco me importo se a pessoa está passando fome, se ela está desempregada, se ela está assim ou assado. Infelizmente, isso não é cristianismo. Isso é o eu interior dizendo que o que está bom para mim, o resto eu não quero saber. Então, o que Paulo está nos ensinando é: rompe todos os vínculos. Rompa aquilo que faz mal para você, que faz mal para o seu ciclo de comunhão. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Nós precisamos entender que o Evangelho é o que transforma realmente a vida de quem quer que seja. Desde que aquela pessoa que está recebendo a porção da palavra de Deus abra o seu coração, confesse que é pecadora e entenda o que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso, nós temos como objetivo principal levar o Evangelho para você, o Evangelho da salvação. Eu sei que se você é um cristão ou uma cristã e está me acompanhando agora, você sabe o que eu estou falando. Mas talvez você acessou aí porque alguém te enviou e você nunca teve um compromisso com o Senhor. Hoje é o dia. Quem sabe hoje é a sua solução para que você possa então entender tudo o que você estava vivendo, mas que o Senhor possa mudar toda a sua trajetória futura. E é isso que em nome de Jesus eu espero que aconteça com você e com a sua família. Então, nós devemos entender que nós somos realmente usados por Deus. Não porque somos melhores do que os outros, mas porque a graça e a misericórdia do Senhor um dia nos alcançou. Por isso, você que está aí me acompanhando, me assistindo e que vai com certeza
replicar esse vídeo para mais pessoas, que você possa continuar abençoado, que você possa continuar firme nos propósitos e nas promessas do Senhor, e que os seus olhos estejam fixos somente em Cristo Jesus. Sabemos que tudo que está acontecendo ao nosso redor muitas vezes nos abala, mas se você está centrado na palavra de Deus, nada te abala. Você pode balançar, assim como o Senhor Jesus estava dormindo no barco naquela madrugada, e aquele vendaval pegou aquela embarcação dos discípulos, e eles acharam que iam morrer. Mas isso vai passar, e logo chegará a bonança, e o Senhor Jesus continuará firme no seu trono, do lado do seu Pai, conduzindo todo este mundo para a honra e glória dele mesmo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Não saia daí, nós teremos mais uma canção e ao retornar eu estarei orando e encerrando o nosso estudo bíblico. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas as outras, que todas as outras, que a sua face seja mais querida, que todas as outras, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas as outras, que todas as outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas as outras, Senhor, que todas as outras. Para mim, Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu. Muito bom estarmos juntos e obrigado a você que esteve conosco até agora. Lembrando que amanhã nós temos às 11 horas um encontro entre o reverendo Arnildo e o reverendo Hermes Tim Maia, um papo muito bom, muito oportuno, às 11 horas pela plataforma aí da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva. Se você puder, assista. Acompanhe com a gente em nossas mídias sociais, YouTube, Facebook,
Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, IPR Marcelo Vinícius, os estudos, as lives, os cultos. Você tem aí uma infinidade da porção da palavra para você se alimentar. Faça isso, divulgue, para que a palavra do Senhor chegue a quem tiver que chegar. E eu espero que você fique bem e esteja bem. Nós vamos orar encerrando. A você que esteve conosco, tanto no Facebook quanto no YouTube, nós agradecemos. Estamos aqui anotando aqui os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos, e nós esperamos em Cristo Jesus que o Senhor continue a abençoar o povo dele nesta terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que aqui estiveram conosco, tanto no Facebook como no YouTube, e aquelas que ainda assistirão a esse vídeo. Que eles possam ser tocados por Ti e transformados, ó Deus, em novas criaturas. Senhor, abençoa aqueles que precisam, ó Deus, de um milagre nas suas vidas. Seja de uma forma, ó Deus, através de tudo aquilo que eles têm passado, principalmente com a Covid, as enfermarias, ó Deus, os hospitais, as UTIs, ó Deus, desde a pessoa mais simples que trabalha no hospital até, ó Deus, o diretor, os médicos, enfim, linha de frente, ó Deus. Que o Senhor esteja agindo, ó Deus, nessas vidas e abençoando essas vidas. Pai, em nome de Jesus, traz a cura para o mundo, ó Deus, não só para a nossa cidade, para o nosso estado, mas para o mundo, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Continua a nos fortalecer a fé para que possamos continuar caminhando, ó Deus, na vida da igreja, ó Pai. Continue abençoando, ó Deus, a IPCI, as congregações e todos aqueles que estão nos visitando nesta noite, as suas igrejas, as suas comunidades, suas famílias, seu ciclo, ó Deus, de amizade, sua vida profissional, enfim, ó Deus, todas as áreas da nossa vida, nós pedimos que o Senhor continue conosco. Muito obrigado, ó Deus, por este privilégio de transmitir a verdade do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Uma boa noite, Deus te abençoe e até a próxima.